Amados irmãos encarnados, peregrinos da senda evolutiva, sejam todos acolhidos com a luz do amor e da paz divina que emana das esferas superiores. Hoje, sob a orientação sublime dos mentores espirituais, trazemos uma mensagem profundamente reveladora sobre a manifestação da justiça divina na vida política de nossa nação, psicografada pelo venerável espírito de Bezerra de Menezes, em um encontro sagrado, preparado nas dimensões de luz, com o propósito específico de esclarecer como a providência atua nos destinos políticos do Brasil. Este momento, abençoado pela espiritualidade maior, ocorre em nossa casa de amor e luz, o canal Além do Espiritismo, dedicado a ensinar, acolher e guiar os filhos de Deus rumo ao caminho da evolução espiritual e do conhecimento verdadeiro. Segundo a orientação dos mentores celestiais, este é um dia de grande significado para a compreensão da justiça divina. Cada um de vós foi escolhido para estar aqui, e os benfeitores nos revelam que o número 15 carrega um segredo espiritual profundo relacionado à manifestação da lei de causa e efeito na vida pública, que deveis acolher com reverência e responsabilidade cívica, seguindo as diretrizes dos mentores da luz. Irmãos da luz, prestai muita atenção às revelações que serão compartilhadas sobre como a justiça celestial se manifesta na política terrena, pois é fundamental compreender que nenhum ato de corrupção, nenhuma injustiça praticada por aqueles em posições de poder permanece sem a devida resposta da lei divina. Deixai vosso nome e cidade nos comentários, pois desejamos vos conhecer e vos acolher em nosso grupo de oração, que intercede especialmente pelos que exercem funções públicas e por aqueles que enfrentam desafios físicos, emocionais ou espirituais, como desemprego, enfermidades ou lutas contra vícios. Nosso compromisso é orar por vossa cura, libertação e vitória. Se possível, amados, deixai vosso like, inscrevei-vos no canal e ativai o sininho. Cada gesto vosso é um passo para que esta missão de levar mensagens edificantes sobre a justiça divina continue a alcançar aqueles que necessitam compreender que Deus jamais esquece os atos de seus filhos. Que a paz do Mestre Jesus vos envolva e que possamos juntos trilhar esta jornada de amor, aprendizado e justiça espiritual. Amados filhos da luz, que a paz do Cristo Consolador vos envolva nesta hora sagrada de comunhão espiritual. Eu sou Bezerra de Menezes, humilde servo do Senhor, trazendo-vos por intermédio da misericórdia divina as revelações mais sublimes que me foram confiadas pelos mentores espirituais em recente assembleia nas esferas superiores, realizada especificamente para revelar como a justiça divina atua na vida política das nações, particularmente em nossa amada pátria brasileira. Irmãos queridos, em 19 de junho de 2025, sob a inspiração direta dos benfeitores espirituais que velam pela justiça universal, fui conduzido a uma assembleia de luz, onde pude contemplar os registros akáshicos da vida política brasileira. Vi com os olhos do Espírito um livro de proporções imensas, onde cada ato de corrupção, cada mentira proferida em nome do povo, cada traição à confiança pública estava registrada com precisão milimétrica pelos escribas celestiais. Os mentores me revelaram que existe o que chamam de Tribunal Espiritual da Vida Pública, onde todos aqueles que exercem funções de poder são constantemente julgados não apenas por suas ações visíveis, mas também por suas intenções ocultas, seus pensamentos secretos e suas motivações verdadeiras. Este tribunal não é presidido por espíritos vingativos, mas pela própria lei de causa e efeito, que funciona com precisão matemática e justiça perfeita. A primeira grande revelação que me foi confiada
é que nenhum político corrupto escapará às consequências de seus atos, mesmo que a justiça terrena falhe ou seja manipulada. A lei divina possui mecanismos próprios de cobrança que se manifestam através de enfermidades súbitas, perdas inesperadas, exposição pública da verdade ou tormento da consciência. A justiça de Deus pode tardar aos olhos humanos, mas jamais falha. Os benfeitores me mostraram que muitos políticos que hoje parecem impunes já estão pagando o preço de suas transgressões através de sofrimentos íntimos que o público desconhece. Insônias permanentes, ansiedades inexplicáveis, medos constantes e uma sensação interior de vazio que nenhuma riqueza ou poder consegue preencher. A verdadeira punição divina começa na consciência do transgressor. Filhos amados, perguntei aos mentores por que alguns corruptos parecem prosperar materialmente, e eles me responderam com clareza. Bezerra, a aparente prosperidade dos ímpios é apenas uma prorrogação do pagamento. Quanto mais alto sobem em suas ambições materiais, mais dolorosa será sua queda espiritual. A justiça divina permite que acumulem débitos para que a lição seja mais profunda e definitiva. Irmãos queridos, que a luz do amor divino continue a iluminar vossos corações. Eu, Bezerra de Menezes, prossigo com as revelações confiadas pelos mentores espirituais sobre como a justiça celestial se manifesta na vida política brasileira, mostrando que a providência jamais abandona aqueles que sofrem sob o jugo da corrupção e da mentira. A segunda revelação que me foi apresentada na Assembleia Espiritual refere-se ao que os mentores denominam a lei do retorno político. Todo político que usa seu poder para prejudicar inocentes, que mente ao povo ou que rouba recursos públicos, criará automaticamente as condições para sua própria destruição política e moral. Esta lei funciona de forma implacável, independentemente de partidos ou ideologias. Os benfeitores me mostraram exemplos concretos de como esta lei se manifesta. Vi políticos que perseguiram adversários, sendo posteriormente perseguidos pelos próprios aliados. Observei corruptos que criaram esquemas fraudulentos, sendo posteriormente traídos pelos próprios cúmplices. Contemplei mentirosos compulsivos sendo desmascarados justamente por aqueles em quem mais confiavam. Foi-me revelado que a justiça divina utiliza frequentemente os próprios instrumentos da corrupção para punir os corruptos. O dinheiro mal adquirido torna-se fonte de discórdia familiar. O poder conquistado ilegitimamente transforma-se em prisão dourada. As alianças baseadas em interesses escusos convertem-se em traições inevitáveis. Os mentores me alertaram que existe uma diferença fundamental entre políticos que erram por ignorância ou fraqueza humana e aqueles que conscientemente escolhem o mal como método de ação. Para os primeiros, a justiça divina é educativa e oferece oportunidades de arrependimento e reparação. Para os segundos, que persistem no mal, mesmo conhecendo sua natureza destrutiva, a justiça é exemplar e definitiva. Foi-me também revelado que muitos políticos corruptos desenvolvem o que os mentores chamam de blindagem espiritual falsa, acreditando que rituais, simpatias ou proteções místicas podem livrá-los das consequências de seus atos. Esta blindagem não apenas é inútil contra a justiça divina, mas agrava ainda mais suas dívidas espirituais, pois adiciona o pecado da superstição ao da corrupção. Os benfeitores me mostraram que a verdadeira proteção espiritual para políticos vem apenas da prática constante da honestidade, da transparência e do serviço genuíno ao bem comum.
Aqueles que governam com retidão e amor ao povo recebem amparo direto das esferas superiores, encontrando soluções criativas para problemas complexos e inspiração divina para decisões difíceis. Indaguei aos mentores sobre o tempo necessário para a manifestação da justiça divina, e eles me responderam: o tempo da justiça celestial não se mede em anos terrestres, mas em necessidade espiritual. Alguns precisam de lições rápidas e contundentes. Outros necessitam de processos longos de amadurecimento através do sofrimento educativo. Amados filhos do coração, que a paz do Mestre Jesus vos envolva neste momento de revelação sobre a justiça divina. Eu, Bezerra de Menezes, continuo a transmitir as visões confiadas pelos mentores espirituais sobre como a providência atua para restabelecer o equilíbrio moral na vida política de nossa nação. A terceira revelação que me foi apresentada diz respeito ao que os mentores chamam de a purificação coletiva da política brasileira. Os benfeitores me mostraram que chegará um tempo em que uma onda de revelações varrerá o cenário político nacional, expondo corrupções antigas e recentes com uma força que parecerá sobrenatural aos observadores terrenos. Esta purificação não será obra apenas de investigadores humanos ou da imprensa, mas resultado direto da intervenção dos mentores espirituais que velam pelo Brasil. Quando a corrupção atinge níveis que ameaçam a missão espiritual da nação, as esferas superiores autorizam a aceleração dos processos de justiça terrena, inspirando investigadores honestos e fortalecendo instituições íntegras. Os mentores me revelaram que já estão em curso preparativos espirituais para esta grande purificação. Equipes de espíritos especializados em justiça trabalham para reunir evidências, inspirar testemunhas corajosas e fortalecer a determinação daqueles que lutam pela verdade. Esta operação de limpeza atingirá todos os níveis de poder, desde vereadores corruptos até autoridades federais comprometidas com esquemas ilícitos. Foi-me mostrado que esta purificação será acompanhada pelo surgimento de uma nova geração de políticos, almas mais evoluídas que encarnarão especificamente para reconstruir a política brasileira sobre bases morais sólidas. Estes novos líderes trarão consigo a memória espiritual dos valores cristãos e a determinação necessária para resistir às tentações do poder. Os benfeitores me alertaram que durante este processo de purificação haverá resistência violenta dos esquemas corruptos que tentarão se defender através de chantagens, ameaças e até mesmo violência física. Contudo, a proteção espiritual sobre os trabalhadores da justiça será intensificada, neutralizando grande parte destas investidas negativas. Simultaneamente, foi-me revelado que a população brasileira passará por um despertar político-espiritual, desenvolvendo maior discernimento para distinguir entre políticos verdadeiramente comprometidos com o bem comum e aqueles que apenas fingem virtudes para conquistar votos. Este despertar fará com que mentirosos e demagogos percam rapidamente sua influência sobre o eleitorado. Os mentores me mostraram que a purificação da política brasileira não se limitará à punição dos corruptos, mas incluirá também a renovação das estruturas políticas, tornando-as mais transparentes, participativas e eficientes. Novas formas de controle social sobre o poder público serão desenvolvidas, impedindo que a corrupção ressurja com a mesma intensidade. Perguntei aos benfeitores sobre como os cidadãos podem colaborar com este processo de purificação, e eles me responderam: através da oração constante pela justiça, do voto consciente e da vigilância cidadã.
Cada brasileiro que ora pela honestidade na política fortalece as forças espirituais que trabalham pela purificação nacional. Irmãos queridos, que a serenidade do Espírito Santo vos envolva e ilumine vossos corações. Eu, Bezerra de Menezes, prossigo com as revelações sobre a justiça divina na política, trazendo-vos a quarta visão confiada pelos mentores da luz durante nossa assembleia espiritual. Nesta visão, contemplei o que os benfeitores denominam a redenção dos políticos arrependidos. Os mentores me revelaram que a justiça divina não é apenas punitiva, mas também misericordiosa, oferecendo sempre oportunidades de arrependimento sincero e reparação dos erros cometidos. Foi-me mostrado que existem políticos corruptos que, tocados pela consciência ou pelas consequências de seus atos, experimentam arrependimento genuíno e desejam reparar os males praticados. Para estes, a justiça divina abre caminhos de redenção através da confissão pública da verdade, da devolução do que foi roubado e do trabalho dedicado ao bem comum pelo tempo restante de suas vidas. Os benfeitores me revelaram que o arrependimento político verdadeiro não pode ser fingido ou estratégico, pois é avaliado diretamente pelos mentores espirituais que leem os corações e conhecem as intenções reais. Tentativas de simular arrependimento para escapar às consequências legais apenas agravam a situação espiritual do transgressor. Os mentores me mostraram exemplos tocantes de políticos que, após reconhecer seus erros, dedicaram-se completamente à reparação de seus malfeitos. Vi ex-corruptos que se tornaram denunciantes corajosos de esquemas que conheciam por dentro. Observei políticos arrependidos que doaram todos seus bens ilícitos para obras de caridade. Contemplei líderes regenerados que passaram a governar com transparência exemplar. Foi-me revelado que o processo de redenção política exige 3 elementos fundamentais: reconhecimento completo da culpa, reparação material e moral dos danos causados e dedicação futura ao serviço honesto do povo. Sem estes 3 elementos, não há verdadeira redenção, apenas tentativa de manipular a opinião pública. Os benfeitores me alertaram que a sociedade tem a responsabilidade de acolher aqueles que demonstram arrependimento sincero, oferecendo oportunidades de regeneração, sem ingenuidade, mas também sem rancor permanente. O perdão não significa esquecimento das consequências legais, mas abertura para a transformação genuína. Simultaneamente, foi-me mostrado que políticos verdadeiramente arrependidos tornam-se instrumentos poderosos de educação moral para a sociedade, pois conhecem por experiência própria os mecanismos da corrupção e podem alertar outros sobre seus perigos. Seus testemunhos de conversão têm impacto educativo muito maior que sermões teóricos sobre honestidade. Os mentores me revelaram que existe um fenômeno espiritual específico que chamam de iluminação da consciência política, onde políticos corruptos são tocados por uma clareza súbita sobre a natureza destrutiva de seus atos. Esta iluminação pode ocorrer através de sonhos reveladores, experiências de quase morte ou simplesmente através de uma expansão súbita da percepção moral. Indaguei aos benfeitores sobre como distinguir arrependimento sincero de oportunismo político, e eles me responderam: pelos frutos se conhece a árvore. O arrependimento verdadeiro produz mudanças duradouras no comportamento, transparência voluntária nos atos e desprendimento em relação ao poder e à riqueza. Amados filhos da luz, que a luz do amor universal ilumine vossos espíritos. Eu, Bezerra de Menezes, continuo a transmitir as revelações sobre a justiça divina na política,
compartilhando a quinta visão que me foi confiada pelos mentores espirituais sobre os mecanismos celestiais de equilíbrio moral. Nesta visão, contemplei o que os benfeitores chamam de a proteção divina dos políticos honestos. Os mentores me revelaram que aqueles que exercem funções públicas com integridade e dedicação genuína ao bem comum recebem amparo especial das esferas superiores, sendo protegidos contra armadilhas, calúnias e perseguições injustas. Foi-me mostrado que esta proteção se manifesta de formas sutis, mas eficazes, inspirações para tomar decisões acertadas em momentos críticos, revelação de traições antes que causem danos irreparáveis, oportunidades inesperadas de demonstrar sua honestidade e uma intuição aguçada para distinguir entre aliados verdadeiros e falsos. Os benfeitores me revelaram que políticos verdadeiramente honestos desenvolvem uma sensibilidade espiritual especial que os alerta sobre situações perigosas ou propostas corruptas. Esta sensibilidade não é dom natural, mas resultado da sintonização de suas consciências com as vibrações elevadas dos mentores que os protegem. Os mentores me mostraram que a proteção espiritual dos honestos inclui também a neutralização de ataques espirituais organizados por grupos corruptos que utilizam obsessores para desestabilizar adversários íntegros. Quando políticos honestos mantêm-se conectados com o alto através da oração e da prática do bem, tornam-se impermeáveis a estas influências negativas. Foi-me revelado que existe uma característica especial nos políticos verdadeiramente honestos. Eles dormem em paz, independentemente das pressões que enfrentam, porque suas consciências estão tranquilas. Esta tranquilidade interior é ao mesmo tempo sinal de honestidade e fonte de proteção espiritual. Os benfeitores me alertaram que a proteção divina não elimina as dificuldades que políticos honestos enfrentam, mas os fortalece para superá-las com dignidade e sabedoria. Muitas vezes, as provações servem como oportunidades para demonstrar publicamente sua integridade e conquistar a confiança definitiva do povo. Simultaneamente, foi-me mostrado que políticos honestos que perseveram em sua integridade, mesmo sob pressões extremas, tornam-se faróis de esperança para a população, inspirando outros a também escolher o caminho da retidão. Seu exemplo tem poder transformador muito maior que suas palavras ou programas de governo. Os mentores me revelaram que quando um político verdadeiramente honesto assume uma posição de liderança, toda a estrutura ao seu redor começa a se purificar naturalmente. Sua presença constrange os corruptos, inspira os indecisos e fortalece os honestos, criando uma onda de moralização que se expande concentricamente. Foi-me também revelado que políticos honestos recebem insights especiais para resolver problemas complexos, encontrando soluções criativas que beneficiam toda a coletividade. Esta inspiração vem diretamente dos mentores espirituais, que desejam demonstrar através deles que a honestidade é não apenas moralmente correta, mas também politicamente eficaz. Perguntei aos benfeitores sobre como os cidadãos podem identificar políticos verdadeiramente honestos, e eles me responderam: observai suas vidas privadas, seus históricos pessoais, sua coerência entre discurso e ação e, principalmente, sua humildade diante do poder. A verdadeira honestidade não se esconde nem se gaba, mas se manifesta naturalmente através de atos concretos de serviço ao próximo. Filhos amados da luz eterna, que a paz do Cristo Consolador envolva vossos corações e ilumine vossos caminhos.
Eu, Bezerra de Menezes, trago-vos a sexta revelação sobre a justiça divina na política, conforme me foi confiado pelos mentores espirituais em nossa Assembleia nas esferas superiores. Nesta visão, contemplei o que os benfeitores denominam a responsabilidade espiritual dos eleitores. Os mentores me revelaram que os cidadãos que participam do processo democrático, através do voto, também estão sujeitos à lei de causa e efeito, sendo corresponsáveis pelos resultados de suas escolhas eleitorais. Foi-me mostrado que votar não é apenas um direito político, mas também um ato espiritual que gera consequências morais para quem vota. Eleitores que conscientemente escolhem candidatos corruptos, mesmo conhecendo sua desonestidade, tornam-se cúmplices espirituais de seus malfeitos e compartilham parte das consequências kármicas de suas administrações. Os benfeitores me revelaram que existe o que chamam de karma coletivo eleitoral, onde populações inteiras colhem os frutos amargos de escolhas políticas irresponsáveis. Quando uma sociedade repeatedly elege líderes corruptos por conveniência ou interesse pessoal, cria um padrão vibratório negativo que atrai ainda mais corrupção e sofrimento coletivo. Os mentores me alertaram que muitos eleitores tentam justificar votos em candidatos desonestos, alegando que todos são iguais ou que não há opção melhor. Esta justificativa não os exime da responsabilidade espiritual, pois sempre existem gradações de honestidade e sempre é possível escolher o menor dos males, ou mesmo abster-se quando todas as opções são inaceitáveis. Foi-me revelado que eleitores que escolhem candidatos baseando-se apenas em benefícios pessoais, sem considerar o bem comum, criam débitos kármicos que serão cobrados através de administrações públicas incompetentes que prejudicarão a todos, inclusive a eles próprios. Simultaneamente, foi-me mostrado que cidadãos que votam com consciência, orando por discernimento e escolhendo baseados em valores morais sólidos, recebem proteção espiritual contra os malfeitos de governos corruptos. Mesmo quando seus candidatos não vencem, sua conduta reta os mantém sintonizados com vibrações elevadas que os protegem das consequências mais graves da má administração pública. Os benfeitores me revelaram que existe uma responsabilidade especial para aqueles que possuem maior conhecimento espiritual ou educação formal. Quanto maior o entendimento sobre as leis divinas e as consequências dos atos humanos, maior a cobrança por escolhas políticas conscientes e responsáveis. Os mentores me mostraram que o voto consciente deve ser precedido de oração, pesquisa sobre a vida e histórico dos candidatos, reflexão sobre as consequências das propostas apresentadas, e, principalmente, análise do caráter moral demonstrado pelos postulantes aos cargos públicos. Foi-me também revelado que eleitores têm a responsabilidade de continuar acompanhando e cobrando aqueles em quem votaram, não podendo omitir-se após as eleições. A participação cidadã consciente é parte integrante do processo democrático espiritual e gera proteção coletiva contra abusos de poder. Indaguei aos benfeitores sobre como votar quando todas as opções parecem problemáticas e eles me responderam: escolhei sempre o candidato que demonstrar maior potencial de crescimento moral, maior humildade para reconhecer erros e maior disposição para servir verdadeiramente ao povo. Se nem isso for possível de identificar, votai em branco ou nulo, mas fazei-o conscientemente como protesto moral contra a mediocridade dos candidatos. Amados irmãos da luz, que a paz do Mestre Jesus, nosso guia e consolador, envolva vossos corações nesta hora final de nossa comunhão espiritual.
Eu, Bezerra de Menezes, humilde servidor do Cristo, venho concluir as revelações sobre a justiça divina na política com uma mensagem de esperança e um chamado urgente à responsabilidade cidadã espiritual. Na última visão que me foi concedida pelos mentores espirituais, contemplei o futuro político do Brasil quando a justiça divina houver completado sua obra purificadora. Vi uma nação onde políticos governam como verdadeiros servidores públicos, onde a transparência é total, onde os recursos do povo são aplicados com sabedoria e amor, e onde a corrupção tornou-se impossível devido ao despertar da consciência coletiva. Os mentores me revelaram que este futuro glorioso não é utopia distante, mas destino certo do Brasil, desde que cumpramos nossa parte na obra de purificação política. Cada cidadão que vota com consciência, cada brasileiro que cobra honestidade de seus representantes, cada alma que ora pela moralização da política acelera a chegada desta era de dignidade política. Contudo, os benfeitores também me alertaram que este período de transição exigirá paciência, perseverança e muita oração. Haverá momentos em que parecerá que a corrupção venceu definitivamente, quando escândalos se multiplicarão e a confiança nas instituições parecerá perdida. Nestes momentos críticos, será fundamental lembrar que a justiça divina nunca falha e que as aparências podem ser enganosas. Filhos amados, as revelações sobre a justiça divina na política que vos trouxe não são motivos para vingança ou ódio contra os corruptos, mas convites à compreensão de que todos estamos sujeitos às mesmas leis espirituais. Hoje é preciso julgar com misericórdia aqueles que erram, orando por seu arrependimento e regeneração, ao mesmo tempo em que trabalhamos incansavelmente pela verdade e pela justiça. Cada um de vós tem uma responsabilidade específica nesta obra de moralização política. O empresário que se recusa a participar de esquemas corruptos, o funcionário público que mantém sua integridade mesmo sob pressão, o eleitor que pesquisa antes de votar, o cidadão que denuncia irregularidades, todos estão construindo a política renovada que os mentores vislumbraram para o Brasil. Irmãos queridos, conforme a orientação dos mentores espirituais, convido-vos a deixar vossos pedidos de oração pela política brasileira, vossos nomes e cidades nos comentários. Nosso grupo de oração está dedicado a interceder pela purificação da vida pública nacional e por todos aqueles que exercem funções políticas, para que sejam tocados pela luz da honestidade. Se conheceis políticos que necessitam de orientação espiritual, ou se vós mesmos enfrentais dilemas relacionados à vida pública, deixai vossos pedidos nos comentários. Nosso compromisso é orar pela regeneração moral de nossa política. Pai Celestial, Senhor da Justiça Perfeita, nós vos agradecemos por velar constantemente pela retidão e pela verdade. Pedimos, em nome de Jesus, nosso Mestre, que abençoeis todos aqueles que exercem funções públicas em nossa nação, tocando seus corações com o amor à honestidade e ao serviço genuíno do povo. Concedei-nos, Senhor, o discernimento para distinguir entre políticos verdadeiramente comprometidos com o bem comum e aqueles que apenas buscam benefícios pessoais. Que nossa participação cidadã seja sempre guiada pela oração e pela busca sincera da verdade. Rogamos vossa justiça misericordiosa sobre aqueles que desviaram recursos públicos, que mentiram ao povo ou que traíram a confiança depositada em seus cargos. Que sejam tocados pelo arrependimento sincero e encontrem caminhos de reparação e regeneração moral. Protegei, Pai amado, todos os políticos honestos que enfrentam perseguições e ameaças por manterem sua integridade.
Fortalecei-os na fé e concedei-lhes sabedoria para governar com justiça e transparência. Abençoai nossa pátria brasileira, para que seja exemplo de política limpa e democracia verdadeira. Que a corrupção seja extirpada de nossas instituições e que a honestidade floresça em todos os níveis de poder. Assim seja, em nome de Jesus, Salvador da política e da humanidade. Amados, se estas revelações tocaram vossos corações e despertaram vossa consciência cidadã, deixai vosso like, inscrevei-vos no canal e compartilhai esta mensagem com outros brasileiros que necessitam compreender a responsabilidade espiritual da participação política. Cada gesto vosso é um passo para que nossa missão de esclarecimento sobre a justiça divina continue crescendo e alcançando todos os filhos desta terra. Que a paz do Cristo esteja convosco em todos os momentos, que a justiça divina vos inspire nas escolhas políticas e que possamos juntos construir a política renovada que os mentores vislumbraram para o Brasil. Permanecei firmes na fé, vigilantes na cidadania e ativos na oração pela purificação política nacional. Com amor fraterno e esperança na justiça divina, sob a proteção dos mentores espirituais, Bezerra de Menezes.